numa produção do Seminário Palavras do Mestre. Eu sou o pastor Carlinhos e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso módulo 3, ok? E essa é a nossa terceira aula do módulo. Hoje nós estamos dando início à matéria de dispensações e alianças, ok? Muito bem. Essa matéria, dispensações e aliança, ela visa introduzir os alunos no fascinante estudo das dispensações e alianças. Essas dispensações e alianças são períodos e pactos estabelecidos por Deus para pôr à prova ao homem em sua obediência e submissão à palavra revelada da aliança para cada período que é a dispensação. Isso faremos utilizando as lentes da teologia reformada, ok? Vamos lá, vamos seguir. Bem, nessa aula você vai aprender, primeiro, por que a história bíblica é dividida em dispensações, ok? E afinal, o que é uma dispensação? Nós vamos falar sobre as dispensações e explicar o sentido, a importância delas na Bíblia. E também o que é uma aliança. Você vai ver que as dispensações e alianças caminham juntas e elas têm um propósito comum. Nós vamos falar bastante sobre isso. Também você vai aprender qual é a diferença entre dispensações e alianças. E qual é a importância das alianças dentro das dispensações. Porque a aliança é um pacto. A dispensação é um período de tempo. Esses pactos são firmados dentro de um período de tempo que é a dispensação. Então nós vamos aprender qual é a importância das alianças, dos pactos, ok? Dentro das dispensações, que são os períodos de tempo. E, por último, nós vamos saber quais são as dispensações e também quais são as alianças correspondentes a cada dispensação, ok? Vamos lá? Vamos seguir? Vamos começar. Vamos dar início à nossa matéria. Bem, em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, o sábio Salomão escreveu: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, por esse texto, nós sabemos que a Bíblia está dizendo que um período de tempo nunca é igual a outro, ok? Nós vamos observar que cada tempo tem as suas demandas, cada tempo tem os seus problemas, cada tempo tem as suas peculiaridades, ok? E Deus se revela através do tempo. E então, nós estudamos a palavra de Deus e podemos identificar ao longo da história bíblica pelo menos 7 períodos distintos de tempo, aonde Deus tratou com o homem, se revelou ao homem e deu a esse homem uma palavra de revelação. Ok? E a esses períodos distintos, são eles que nós chamamos de dispensações. Ok? Então, a cada um desses períodos que nós chamamos de dispensação, eles são correspondentes a pelo menos uma aliança. Mas há períodos que tem mais de uma, ok? Isso acontece por quê? Porque as alianças, elas estabelecem as condições para cada período dispensacional. Ou seja, como a dispensação é um período de tempo aonde Deus se revela ao homem, e nesse período ele estabelece uma palavra, ele vai testar a obediência desse homem à
palavra revelada para aquele período, ok? Muito bem, vamos seguir. O que é uma dispensação? Uma dispensação bíblica nada mais é do que um período de tempo determinado por Deus, dentro do qual Deus testa a submissão e a obediência do homem à palavra que ele, Deus, revelou para esse tempo. Vocês entenderam isso? Então, toda vez que você ouvir a palavra dispensação, você tem que ter em mente que dispensação é uma época, é um período de tempo delimitado, entendeu? Então, dependendo de qual for a dispensação, nós vamos saber qual é a palavra liberada para aquele tempo. Deus não cobra tudo uniformemente na Bíblia, não, de forma nenhuma. Cada período tem as suas demandas. Deus se revela ao homem e a revelação é gradativa, ela é crescente, ok? Os primeiros tiveram uma revelação mais simples de Deus, ao passo que ao longo da história Deus vai se revelando até chegar nos nossos dias, na plenitude dos tempos, ok? Então, por exemplo, a palavra revelada para Adão foi uma só. Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque se você comer, certamente morrerás. Essa foi a palavra liberada, a palavra da aliança, a aliança no caso aí da inocência, a aliança edênica, da dispensação da inocência. Entenderam isso? Então, dispensação, grave isso, é um período de tempo determinado por Deus. Dentro desse período de tempo, Deus vai testar a obediência e submissão do homem. A quê? A palavra que ele, Deus, liberou para esse tempo. Ao longo de todo o texto bíblico, nós vamos identificar pelo menos 7 dispensações, ok? Vamos lá. Aqui, ó. Nós temos a Bíblia. Ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, ok? Muito bem. Que nós costumamos chamar de Antiga Aliança e a Nova Aliança, ok? Mas, na realidade, estudando a palavra, nós vamos encontrar que no Antigo Testamento nós temos 5 dispensações, 5 períodos de tempo dispensacional, ok? Começando no Gênesis, com a dispensação da inocência, aonde Adão e Eva estavam no paraíso ainda antes do pecado. Essa é a dispensação da inocência, ok? Depois vem a dispensação da consciência. Depois da queda do homem no Éden, começa então a segunda dispensação, a dispensação da consciência, ok? E ela vai durar até o dilúvio, quando todo o mundo se corrompe, ok? Muito bem. Depois do dilúvio, nós vemos a terceira dispensação, que é o governo humano. Esse tempo vai de Noé, saindo da arca, até a chamada de Abraão. Esse período é o governo humano, ok? E a partir do capítulo 12 de Gênesis, começa a dispensação patriarcal, que é a dispensação onde Deus vai chamar Abraão, os patriarcas, e esse período de tempo vai até o tempo de Moisés, aonde começa a quinta dispensação, a dispensação da lei, a partir de Moisés, e ela vai até ao Calvário, ok? E aí termina o Antigo Testamento, ok? E o Novo Testamento, ele tem 2 dispensações. Uma começando no Calvário
que é a dispensação da graça, na qual nós estamos inseridos hoje, ok? E ela está terminando. E depois disso vem a dispensação do milênio, que começa lá no capítulo 20 de Apocalipse, quando Jesus volta e Satanás é preso. E a partir daí começa o milênio de Cristo, 1000 anos do governo de Cristo sobre a terra. É a dispensação do milênio, a última dispensação, ok? E aí fecha o cânon do Antigo e Novo Testamento. Antes disso, nós temos a eternidade passada, antes do Éden, e a eternidade futura, depois do milênio de Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer: Senhor, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ok? Entenderam isso? Muito bem, vamos seguir. Bem, nós já estudamos na matéria anterior, que foi Teologia do Antigo Testamento, que desde o livro de Gênesis, Deus vem se revelando à humanidade, à posteridade de Adão. E essa revelação se faz através de alianças de Deus com os homens, ok? Agora, a aliança, o que é uma aliança, afinal de contas? A aliança é um pacto solene estabelecido entre duas partes, ok? No caso das alianças bíblicas, elas podem ser entre Deus e um homem, entre Deus e o seu povo, a sua nação, ou até entre Deus e toda a humanidade, como ele fez com Adão e com Noé. Eles representavam ali a humanidade. Adão, a primeira humanidade, Noé, a segunda humanidade, a partir dele e seus filhos. Entenderam isso? Muito bem. E ao longo da história bíblica, nós vemos Deus fazendo aliança com vários homens. Ora com indivíduos, ora com a coletividade. Muito bem. E todas essas alianças que Deus faz, elas são feitas em épocas diferentes, mas todas fundamentadas em promessas. E essas promessas contêm bênçãos e maldições. A bênção para aqueles que cumprirem a aliança, aqueles que forem fiéis à aliança até o fim. Mas, porém, aqueles que quebrarem a aliança sofrerão maldições. E, lamentavelmente, desde os primórdios do tempo, ninguém cumpriu a aliança. Todos pecaram, como diz a Bíblia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entenderam isso? Então, em última análise, todo o desenrolar da história bíblica, ela gira em torno das alianças de Deus com os homens, cujo objetivo maior sempre foi se revelar ao homem para trazê-lo de volta à comunhão com o Criador. Esse sempre foi o objetivo, ok? Entenderam isso? Muito bem. E, finalmente, o que constitui uma aliança bíblica? Uma aliança bíblica, ela tem necessariamente que apresentar 3 elementos que são essenciais. O primeiro, a palavra da aliança. Aquela palavra que é liberada quando a aliança é estabelecida, ok? 2, o sacrifício da aliança, o sangue que é derramado para estabelecer o pacto, ok? E 3, o sinal da aliança, que é um símbolo visível, claro, que simboliza a aliança que foi estabelecida. Então, guarde isso. Uma aliança bíblica, ela tem a palavra da aliança, o sacrifício da aliança e o sinal da aliança. Esses 3 elementos são essenciais para identificar uma aliança bíblica, ok? A palavra da aliança é quando Deus diz para Adão: Adão, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque se comerdes, certamente morrerá.
O sacrifício da aliança é quando Deus mata um animal para cobrir o primeiro casal, porque eles pecaram e viram que estavam nus e se cobriram com folhas, mas Deus olha para aquilo e fala: não, isso não serve. E Deus mata um animal, tira a pele e cobre os dois. O sangue daquele animal é derramado. E o que o animal tem a ver com isso? Um bicho inocente. Mas aí fica estabelecido o princípio: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A morte de um inocente vai servir para expiar o pecado do culpado. Ok? Adão e Eva ali são os culpados. E Deus mata um animal inocente para cobrir-lhes e para derramar o sangue no lugar deles. Porque o salário do pecado é a morte. Para não matar Adão e Eva, Deus mata um animal. Ok? É assim que a Bíblia ensina. Toda vez que alguém pecar, alguém tem que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Para não matar o ser humano, eram mortos bodes, ovelhas, cabritos no Antigo Testamento. Ok? Mas nós não precisamos fazer mais nenhum sacrifício, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no nosso lugar. Dê glória a Deus. Ok? Bom, a aliança, ela é tão importante na Bíblia que a própria Bíblia Sagrada é chamada de livro da aliança, conforme Êxodo 24:7. O próprio cânon bíblico, como eu já falei, está dividido entre a antiga e a nova aliança. O Antigo Testamento e o Novo Testamento também é chamado de antiga e nova aliança. Porque a palavra aliança a gente chama de Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas isso, na verdade, não é uma tradução muito boa. A tradução melhor seria Antiga Aliança e Nova Aliança. Ok? Por quê? A palavra aliança, nos originais, no hebraico é berit e no grego é diacheque, ok? Na verdade, o que se trata aqui é de que Deus fez alianças no passado com os homens, mas hoje ele fez a nova aliança no sangue do Filho dele. Não é mais o sangue de bodes e carneiros, não, agora é o sangue precioso do Filho de Deus. O sacrifício eterno, ok? Não haverá mais substituição. É o último sacrifício. Entenderam isso? Então, a Bíblia é o livro da aliança. A Bíblia está dividida em antiga e nova aliança. Então, a aliança tem um peso muito grande para Deus. Ok? Nós aqui não damos o valor que ela tem, na verdade. Agora, as alianças bíblicas, elas podem ser individuais, são aquelas estabelecidas entre Deus e uma pessoa só. É o caso da aliança abraâmica, a aliança davídica, ok? Deus falou com Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora tem a aliança davídica, que Deus fala: uma coisa jurei a Davi e não mentirei a ele, que estabelecerei o seu trono para sempre e eternamente. Nunca faltará quem se assente no trono da descendência de Davi. Okay? O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é chamado Filho de Davi. Entenderam isso? Muito bem. Vamos lá. Bem, e as alianças também, elas podem ser coletivas, como quando Deus estabelece: e convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. Quando Noé sai da arca e libera os animais, ele faz um culto ali, ele levanta um altar, ele faz o sacrifício, e Deus se manifesta, Deus se revela, e ele fala: olha, nunca mais eu vou destruir toda a carne com águas, e eu porei o meu sinal nas nuvens, o arco, para lembrar a humanidade desse pacto, desse concerto, dessa aliança. Ok?
Muito bom. Vamos lá. Bem, para você ter uma ideia da importância que Deus dá a uma aliança depois que ela é estabelecida, depois que ela está confirmada, observe bem. No Antigo Testamento, quando Israel está sendo conduzido pelas mãos de Josué, e ele está conquistando a terra prometida, Josué vai conquistando reino após reino. Nos 30 anos que Josué liderou a nação de Israel, Israel conquistou 32 reinos, ok? Muito bem. Mas lá atrás, quando ele começou, ele conquistou Jericó, depois Ai, e por aí vai. Os gibeonitas, quando souberam, o que eles fizeram? Eles se vestiram de trapo, botaram pães mofados nas suas bolsas e foram de encontro a Israel. Chegando lá, se apresentaram como um povo de muito longe, que ouviu falar do Deus de Israel e da nação e veio fazer uma aliança com eles. E Josué e o povo achou que eles eram sinceros e fez uma aliança com os gibeonitas. Mais à frente, 3 dias, eles descobriram que era tudo mentira, que eles na verdade eram dali de Canaã e eles estavam com medo de serem trucidados por Israel. Eles no primeiro momento quiseram matá-los, mas Deus disse não, porque vocês já fizeram uma aliança, já há uma aliança estabelecida, mesmo que foi feita por engano, mas foi feita a aliança. Por causa disso, Josué e o exército de Israel teve que defender os gibeonitas das suas lutas, mantê-los dentro do povo, e Gibeão teve um pedaço de terra para viver entre os hebreus na conquista de Canaã. Lá na frente, o rei Saul, no momento de rebeldia, mata os gibeonitas. E quando chega nos dias de Davi, Deus requer que aquele mal que fez Saul, a quebra da aliança, seja estabelecida. E Davi vai ao líder dos gibeonitas e ele exige a morte dos descendentes de Saul. E Davi só livra a cara de Mefibosete, que era filho de Jonatas, por causa da aliança com Jonatas. Mas todos os outros são entregues na mão dos gibeonitas, são mortos, inclusive os filhos de Rispa, a concubina de Saul, que ficam expostos. E essa história é uma história muito terrível, ok? Mas é isso. Então, por aí nós vemos a importância da aliança para Deus, ok? Vamos lá, vamos seguir. A palavra aliança, ela é tão importante na Bíblia, que você vai ver ela 277 vezes ao longo de todo o Antigo Testamento. Nós temos em Gênesis o sinal da aliança. Em Êxodo, fala do livro da aliança, do sangue da aliança e das palavras da aliança, ok? Em Levítico, nós vamos ver o sal da aliança. Em Números, vai falar de Aaron HaKodesh, a arca da aliança. Essa todo mundo conhece, não é verdade? Muito bem. Em Deuteronômio, nós vamos falar sobre a aliança que é guardada até 1000 gerações por Deus. E das tábuas da aliança que Moisés trouxe do monte, escritas pelo dedo de Deus. Também nós vamos falar em Jeremias, quando Deus fala, eu farei uma aliança eterna com eles, de fazer-lhes o bem. Ó, Deus dizendo, eu vou fazer uma aliança eterna e vou fazer-lhes o bem. Ainda em Jeremias, Deus vai falar da aliança com o sol e a lua, quando ele trata com Davi, quando ele fala da aliança davídica, o sol e a lua são testemunhas da aliança. Em Jeremias ainda, Deus fala sobre o perigo de transgredir a aliança, e em Ezequiel ele completa o que vai acontecer com aquele que quebrar a aliança. É muito sério. A aliança na Bíblia é uma coisa muito séria. E olha, para você que está pensando em se divorciar, olha a Bíblia o que diz. A Bíblia vai dizer que
O Senhor foi a testemunha da tua aliança com a mulher da tua mocidade. Aquelas pessoas que você levou lá no cartório, que assinaram como testemunhas, na verdade elas não foram a testemunha fiel. A testemunha fiel foi o Senhor. Quando você contraiu núpcias, quando você fez o pacto, quando você entrou em aliança com a mulher da tua mocidade, a testemunha fiel que estava lá e viu tudo e concordou e chancelou a tua aliança foi o próprio Deus. Cuidado. Eu sei que hoje há pessoas que dizem assim, não, pastor, mas o meu casamento não foi feito em Deus, não. Eu era do mundo, eu não conhecia ainda o Evangelho. E isso não é desculpa. Não, isso não é desculpa, sabe por quê? Mesmo a pessoa que é de outro credo, de outra religião, do que ela for, seja lá quem for que ela serve, ela sabe que casamento é algo muito sério, não é algo descartável como se vê hoje. Ok? Mas vamos voltar para o livro da aliança. Vamos lá. E em Gálatas 3,15, olha o que Deus, usando a pena de Paulo, escreveu, falando sobre a importância da aliança. Olha só, Gálatas 3,15. Está escrito assim, uma aliança, depois de ratificada, ou seja, depois que ela foi chancelada, depois que ela foi confirmada, não pode ser alterada ou cancelada. Palavra de Deus, Gálatas 3,15. Você vê qual é a importância de uma aliança para Deus. Então nós temos uma aliança com Deus. Jesus é o mediador da nova aliança, feita no seu próprio sangue. Afinal de contas, não foi com prata ou com ouro que ele nos comprou da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, o sacrifício eterno, ok? E lamentavelmente, nós vemos pessoas hoje quebrando a aliança com Deus por nada, porque não gostou da igreja, porque se magoou por alguma coisa que foi dito no altar, alguma coisa que aconteceu na igreja. As pessoas usam tantas bobagens que acontecem no convívio dos relacionamentos dentro da igreja para, com isso, achar motivo para sair, para deixar o evangelho. Não quero mais ser crente, não quero mais saber de igreja. Por quê? Você está quebrando a aliança. Afinal de contas, você é um daqueles que foi aliançado com o Senhor Jesus Cristo. Você ratificou a aliança no batismo nas águas e agora você vai embora por quase nada. Não. Irmãos, nós colocamos na nossa mente que nós estamos dentro da nova aliança. Nós temos uma aliança com Deus em Cristo Jesus e essa aliança não pode ser quebrada. Ok? Vamos lá. Vamos seguir. Vamos lá. Bem, e assim nós vemos as dispensações e alianças. Com isso, fecha-se o cânon bíblico. Nós temos de Gênesis a Apocalipse. Aqui, as 7 dispensações e 9 alianças bíblicas, ok? E é por isso que nós podemos dizer, como diz o Salmo, Senhor, de eternidade em eternidade tu és Deus. É se referindo a isso. Imagine que a eternidade passada é antes das dispensações, antes de Deus criar o mundo, antes do Éden. E a eternidade futura é depois do milênio, depois da última dispensação, quando Cristo apresentar o reino restaurado ao Pai. Então, começa a eternidade futura. Então, o texto vai dizer, Senhor, de eternidade em eternidade tu és Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Bem, queridos, essas são as dispensações e essas são as alianças. Nós aprendemos hoje o que é uma dispensação. Uma dispensação é um período de tempo no qual Deus testa a obediência e submissão do homem
a sua palavra, a palavra revelada para aquele tempo, ok? E o que é uma aliança? Uma aliança é um pacto solene entre duas partes. No caso das alianças bíblicas, pode ser um pacto entre Deus e uma pessoa ou entre Deus e uma coletividade, ok? Nós vemos a importância da aliança, que é dito, uma aliança depois de ratificada, ela não pode ser cancelada nem anulada, ok? E também nós vimos que nós hoje estamos debaixo da dispensação da graça e debaixo da nova aliança feita no sangue do Filho de Deus, e não podemos quebrá-la. Nós vimos também que uma aliança, ela é estabelecida com promessas de bênçãos e maldição. Bênçãos para aqueles que cumprirem a aliança, forem fiéis à aliança, mas aqueles que quebrarem a aliança sofrerão maldições, ok? E assim a gente termina a aula de hoje. Ficamos por aqui. Na próxima aula nós estaremos falando sobre a dispensação da inocência e a aliança edênica, ok? Eu espero que você esteja conosco. Nos vemos lá. Não falte, porque aqui quem não sabe, aprende. Quem aprende, ensina. E quem ensina, vive. Vá em paz, que Deus te abençoe. Chegou a sua vez de realizar o seu sonho de fazer teologia. Invista no seu chamado. Venha se preparar para o seu ministério. Venha estudar teologia no Seminário Interdenominacional Palavras do Mestre. Maiores informações no Zap 982287125. Anotou? Seminário Palavras do Mestre. Aqui, quem não sabe, aprende. Meu coração